Boa noite. Bem-vindos a mais uma edição do projeto Segunda-feira, 18 horas. Gostaria de cumprimentar as procuradoras, promotoras, procuradores e promotores de justiça que nos acompanham pela plataforma Zoom. Saúdo também os servidores, estagiários da casa e o público externo. Cumprimento também o meu amigo e coordenador pedagógico do CEAF, o promotor de justiça, Pablo Gran Cristóforo. Registro que o nosso Procurador-Geral de Justiça, Jabas Soares Júnior, incumbiu-me de representá-lo na abertura desse evento, uma vez que se encontra em gozo de férias. Saúdo também o palestrante dessa noite, o doutor Alexandre Rocha Almeida de Moraes, promotor de justiça do Ministério Público de São Paulo, que irá discorrer sobre jurimetria. Doutor Alexandre, agradeço-lhe pela gentileza de ter aceitado prontamente o convite do CEAF para discorrer sobre esse tema relevante que é a jurimetria. O objetivo do projeto Segunda-feira, 18 horas, é trazer assuntos inovadores e relevantes para o sistema de justiça, e que, de alguma forma, irão impactar na forma de atuação dos operadores do direito, em especial dos membros do Ministério Público. Portanto, considerando que na conceituação da Associação Brasileira de Jurimetria, jurimetria é a disciplina resultante da aplicação de modelos estatísticos na compreensão dos processos e fatos jurídicos, não há dúvida que essa multidisciplinariedade passa definitivamente a fazer parte do mundo jurídico. Vivemos na era da informação e o impacto da inteligência artificial na sociedade moderna é uma realidade. A inteligência artificial será cada vez mais utilizada, ou seja, não há retorno. E não é diferente com o direito. Daí a importância de estudarmos a jurimetria aplicada ao direito, que em matéria criminal é definida pelo palestrante da noite como o ramo da criminologia que utiliza a metodologia estatística para investigar o funcionamento do conjunto de normas penais e extrapenais, que se prestam à proteção de bens e servem como instrumento de controle social. A aplicação da jurimetria pelo Ministério Público Brasileiro resultará em uma atuação mais resolutiva e preventiva e levará, portanto, à obtenção de melhores resultados para a sociedade. Para a consecução desse objetivo, diversos questionamentos surgem, como, por exemplo, como poderá o Ministério Público, sem descurar das garantias constitucionalmente asseguradas aos réus, maximizar a sua eficiência nas investigações criminais e na repressão dos crimes? De que forma o diagnóstico de causas determinantes de criminalidade e a aplicação conjunta de medidas de repressão em curto prazo e no longo prazo, medidas preventivas com a construção de políticas públicas básicas, poderão se traduzir em um novo atuar do Ministério Público? São desafios a serem enfrentados pela instituição e que o palestrante da noite, o doutor Alexandre, certamente irá abordar. Antes de passar a palavra para o coordenador pedagógico do CEAF, devo informar que a palestra será gravada e posteriormente ficará disponível no site da Escola Institucional. As perguntas podem ser enviadas pelo QIA e serão formuladas ao final da exposição. Na certeza que todos irão aproveitar os ensinamentos do professor Alexandre Rocha Almeida de Moraes, passo a palavra para o doutor Pablo, que conduzirá os trabalhos dessa noite. Bom evento a todos. Doutor Pablo, o senhor está com a palavra. Boa noite a todos. Saúdo a doutora Elaine Martins Parisi, procuradora de Justiça e diretora do CEAF, do MPMG. Saúdo o nosso palestrante, o doutor Alexandre Rocha Almeida de Moraes, professor e promotor de Justiça. Saúdo todos os colegas, servidores e estagiários do Ministério Público
E dando continuidade aos trabalhos, sem mais delongas, vou fazer a leitura do currículo do nosso palestrante de hoje e depois já passo a palavra para ele. O doutor Alexandre da Rocha Almeida de Moraes é mestre e doutor em Direito Penal pela PUC São Paulo, promotor de justiça do primeiro Tribunal do Júri, professor de Direito Penal da PUC e de diversos cursos de pós-graduação. Professor Alexandre da Rocha Almeida de Moraes, o senhor está com a palavra por 40 minutos. Bom, eu queria inicialmente fazer um registro e um agradecimento. Em primeiro lugar, saudar Sua Excelência, Dr. Jarbas Soares Júnior, digníssimo Procurador-Geral de Justiça, que muito antes de ser o chefe do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, é reconhecidamente uma liderança nacional do Ministério Público. Assim, eu faço questão de dizer isso de público, está legitimamente gozando férias, mas é alguém a quem eu nutro respeito e admiração, e eu queria deixar isso registrado. Saudar aqui Sua Excelência, doutora Elaine Martins Parisi, coordenadora do CEAF, a quem há pouco descobri que somos conterrâneos da cidade de Campinas, no interior de São Paulo. A gente fala interior, mas Campinas é uma metrópole hoje. E que, por uma questão de destino, a gente não fez a mesma faculdade, mas eu queria assim, consignar a enorme satisfação, porque eu já conheço já há algum tempo o trabalho que está sendo capitaneado por Vossa Excelência, e eu queria deixar consignado aqui a alegria de verdade de saber que somos da mesma terra. A gente pode estar em alguns ares diferentes, mas a gente não esquece nossa raiz. Isso é a razão da gente ser. E, no final das contas, para onde a gente sempre quer voltar, como se fosse uma espécie de mãe ou de maternidade que diz respeito ao que nós somos, nosso propósito de vida, nossa missão de vida. Tenho muito orgulho de ter nascido em Campinas e ter sido criado até a adolescência em Campinas. Quero saudar e cumprimentar aqui meu dileto amigo, colega, coordenador pedagógico, Dr. Pablo Gran Cristóforo. Mais uma vez, por um acaso da vida, a gente se encontrou e descobriu amizades em comuns. E é engraçado que na primeira conversa que eu tive com o Pablo, eu lembrei imediatamente daquela coisa do Vinícius de Moraes, que diz assim, tem pessoas na vida que a gente reconhece, não é que a gente conhece. Porque parece que a gente tem tanta identidade de propósito, acredita nas mesmas missões de vida institucional, e por um acaso a gente não tinha conversado antes. E isso me parece, assim, desde o primeiro momento, por isso, assim, satisfação e orgulho de saber que o CEAF, do Ministério Público de Minas Gerais, tem a coordenação pedagógica de Vossa Excelência. Eu estou fazendo isso, consignando isso publicamente. Eu queria só fazer um registro aqui, porque tenho vários amigos em Minas Gerais, mas tem um sujeito que eu faço questão de colocar, porque ele como eu acredito, eu sou um entusiasta do Ministério Público, eu não nasci com livre-arbítrio de escolha, eu nasci dentro do MP, eu frequento o MP desde criança nos congressos, através da minha saudosa tia, Tilene Almeida de Moraes, e eu, assim, casei com a minha tia com o Ministério Público. Aquilo é até estranho você dizer que te pagam remuneração e salário para fazer uma coisa que é teu prazer, tua satisfação, teu propósito de vida. Sempre encarei o Ministério Público desse jeito. E tem um sujeito que está na trincheira aí fazendo a mesma coisa em relação à criminologia e um olhar diferente para o Ministério Público. Eu estou aqui fazendo a questão de deixar registrado aqui a minha admiração, minha amizade pelo Lélio Braga Calial, um promotor de justiça, assim, que durante muito tempo estava lá, militando sozinho, falando sobre esses temas, pensando num olhar protetivo e de doutrina de segurança integral às vítimas de crimes. Assim, por isso que eu, de uma forma efusiva, eu queria registrar, assim, com todo carinho e respeito, uma saudação ao Lélio. E, por fim, não menos importante, porque eu tenho honra de dizer que eu também fui funcionário do Ministério Público, eu queria saudar a Daniela, a Fernanda e todos os demais colaboradores, seja do CEAF, seja do MP de Minas, porque na engrenagem do Ministério Público não tem sentido a nossa forma de atuação sem que a gente perceba que cada um é uma peça fundamental e crucial para a gente movimentar isto. E no final das contas, como diz o Tiago de Mello, nós não somos melhores do que ninguém, mas o que é melhor no Ministério Público em relação a qualquer outra instituição é a nossa causa.
e os servidores do MP, oficiais, analistas, técnicos, os membros do Ministério Público de primeira e de segunda instância, têm um enorme privilégio e satisfação de defender uma causa que é uma causa social. Eu começo desse jeito, mas, ao mesmo tempo, pegando um gancho do que a doutora Elaine fez de ponderação inicial, para dizer o seguinte: o Ministério Público perdeu o rumo dele. O Ministério Público, sobretudo na área criminal, vive uma época de anacronismo profundo. Se a gente perguntar para a maioria maciça dos promotores criminais, raríssimas exceções, o sentimento é igual no Brasil inteiro. Eu estou enxugando gelo, eu não vejo sentido no que eu estou fazendo, eu não vejo utilidade. Aliás, é engraçado porque nós estamos na era da transparência, na era da accountability, na era da prestação de contas, e a nossa mentalidade, quando eu digo nossa mentalidade, é do MP brasileiro, corregedorias, Conselho Nacional, gestores, é uma mentalidade ainda de uma reduzida a uma época que podia fazer sentido, que era a modernidade. A gente mede ainda o promotor de justiça por quantidade de denúncias. A gente mede ainda a produtividade e eficiência de um membro do Ministério Público por número de audiências realizadas. A gente mede por número de atendimento ao público. E, durante muito tempo, era suficiente dizer que a mesa estava limpa, ou, na era do eletrônico, que eu não tenho mais fila de processo no processo eletrônico. Agora, quando eu olho com uma lupa qualitativa em relação ao que está sendo produzido numa determinada localidade ou comarca, eu sempre me pergunto assim: quanto que este promotor de justiça ele é indispensável para aquela comunidade? Quanto ele tem de verdade resolvido aquilo que era premente ou identificado aquilo que era crucial, que era o prioritário na sua forma de atuação? Aliás, quem está, de alguma forma, fazendo essa leitura para ele? Porque é preciso a gente fazer esta autocrítica e essa reflexão e pensar de onde a gente veio. Lá atrás, uma geração na década de 86, 87, aliás, começou um pouco antes, na década de 60, no interior de São Paulo, inventaram numa discussão algo chamado inquérito civil. Todo mundo chamou quem inventou naquela palestra na década de 60 de louco. E depois de 85 virou instrumento da Lei de Ação Civil Pública, e em 88 na Constituição da República. Só que a gente não era conhecido. Uma das primeiras ações civis públicas ajuizadas, uma ação civil pública contra a Benetton, uma causa de direito do consumidor que tinha um cunho de um racismo na propaganda. Imagina, uma daquelas ações era suficiente para fazer um marketing institucional por anos. Durante muito tempo, os promotores que começaram a trabalhar e militar nessa nova área, sendo mais resolutivos, eles eram proativos, eles agiam de ofício, eles corriam atrás das causas. A questão era muito simples. Quanto mais a gente trabalha, mais a gente é conhecido, a notoriedade foi fazendo a gente começar a ser demandado. E hoje, a maioria maciça dos promotores, que trabalham inclusive na tutela de bens transindividuais, pouco fazem de ofício. Estão sendo demandados o tempo inteiro, por vezes, porque guiados por N motivos de caráter ideológico, político, etc., mas sem conseguir decifrar aquilo que é o prioritário na sua comarca. Eu estou dizendo isso porque o mesmo erro que a gente fez na área criminal, a gente está correndo o risco de fazer na área de tutela de bens transindividuais. Virar uma instituição que só é demandada e faz no automático sem refletir se aquilo que ela está fazendo é o seu propósito institucional, é o seu propósito constitucional, é a prioridade para aquela localidade ou não. Agora, na área criminal, não tem nem o que dizer. A gente mudou o direito penal contemporâneo, mudou o processo penal contemporâneo, aquele modelo de inspiração clássico iluminista de réu vulnerável e hipossuficiente em estado opressor, desculpa, há muito tempo este modelo de direito penal de processo penal deu asa, deu lugar àquilo que o Silva Sanches, na Espanha, chama de diferentes políticas criminais ou velocidades do direito penal. É evidente que todo membro do MP brasileiro está se adaptando à ideia de uma política de justiça negociada. E isto vai desde 95, quando a gente começou a praticar sem treinamento, sem aperfeiçoamento funcional, sem uma capacitação para técnicas de comunicação neurolinguística, valorando e valorizando essa forma de atuação, não como se fosse um mercado, porque é isso que a gente fez, de certa forma, com a implementação da Lei dos Juizados Especiais Criminais, chegando agora ao NPP. E veja, a justiça alternativa e resolutiva não é um problema só, ou não é uma questão, ou um modismo da área criminal.
justiça restaurativa, justiça terapêutica, constelação familiar, direito sistêmico, autocomposição no âmbito da administração pública, acordo de não persecução civil, acordo de não persecução penal, transação, sursi processual penal, delação e colaboração premiada, acordo de leniência, termo de ajustamento de conduta. Reparem, todos os ramos do direito foram impregnados. Por quê? Porque a gente está entregando pouco. Porque nós, como operadores do direito, juízes, advogados, delegados, promotores, em algum momento, por uma deformação do ensino jurídico, mentalidade keynesiana, formamos e forjamos cientistas e aplicadores do direito que sabem só interpretar e aplicar lei. Em algum momento, a prepotência do juridiquês, dessa linguagem distante da rua, da realidade, fez com que a gente se transformasse num fim. Quando o que o MP faz é meio para entregar bem da vida, para proteger interesses e valores. Em algum momento, e aí essa é a lógica do automático. A gente foi forjando uma geração inteira de especialistas. Tem promotor de justiça especialista na área ambiental. Tem promotor e especialista na área de violência doméstica. Só que o mundo pós-moderno está demandando gente com visão holística de problemas. Gente com visão multidisciplinar. Gente que encare o problema e entenda que a resposta daquele problema pode ser dada por diferentes áreas do conhecimento, inclusive fora do direito. Assistência social, sociologia, psicologia, medicina. E isso implica uma nova engenharia de Ministério Público, porque eu preciso ou ter uma formação de uma ciência penal completa ou total, como dizia o Von List, política criminal, criminologia, além da dogmática penal, ou eu tenho que aprender a trabalhar em rede. Rede pública e com parceiros privados. Essa deformação, desculpa, todos os novos microsistemas jurídicos já estão explicitando essa necessidade. Quem olha para a Lei Maria da Penha e quer trabalhar com violência doméstica, não basta mais só ser repressivo. Você tem que trabalhar com conscientização do agressor, porque senão ele vai repetir a onda de violência com uma nova parceira. Você tem que trabalhar com os órfãos da violência ou com os filhos da violência que assistem aquele avatar e vão replicar aquilo em futuros relacionamentos. Você tem que trabalhar preventivamente e conscientizar a mulher, cortando, em termos de vitimologia, o que ela está sofrendo, porque senão ela vai repetir isso como um ciclo escolhendo um outro parceiro. Alimentos provisionais, divórcio, separação, psicologia, política pública, direito penal por um acaso e processo penal. A lei de crimes ambientais exige que você saiba direito penal, política pública, direito administrativo sancionador, saiba o que é APA, reserva legal, porque você precisa, para fazer um sursi processual penal, uma transação, de um termo de ajustamento de conduta ou, pelo menos, mediar a celebração com um órgão ambiental qualquer. Mariana nos ensinou isso, Brumadinho nos ensinou isso, uma formação multidisciplinar e transversal de operadores que enxerguem o todo do problema. Quem tinha uma visão míope para meio ambiente enxergou nessas tragédias que Minas passou que eu preciso ali de gente que tenha uma cultura de política de direitos humanos, de direito civil, de políticas públicas básicas, de prevenção. Eu estou falando de uma grande tragédia, de uma questão complexa, que demanda uma litigância estratégica por parte do Ministério Público. Só que a nossa formação foi ficando míope e deformada por conta da especialização. A boa parte da mentalidade do MP ainda é analógica, quando a gente está transformando a nossa forma de atuar no digital. E eu não estou dizendo isso simplesmente por conta da informatização, da revolução tecnológica dos meios de comunicação. Eu não estou dizendo só pelo processo eletrônico ou pelas novas formas de criminalidade, novos meios de obtenção de prova. Não é só isso. Saber de inteligência artificial, internet das coisas, tecnologia e direito, não é só um modismo. Nós estamos sendo engolidos pela tecnologia e pela era da informação. O Harari, esse historiador israelense que escreveu Sapiens, escreveu Homo Deus, no penúltimo livro dele, chamado 21 lições para o século XXI, a primeira frase dele é emblemática. No mundo inundado de informações irrelevantes, clareza é poder. Quando o Ministério Público se tocar que nós temos o maior pré-sal sociológico do Brasil, a gente muda completamente a forma de atuação. Quando eu digo pré-sal sociológico, é que quando eu olho com o monopólio da ação penal pública e agora com a política de acordos, as causas, as doenças mais extremas
do crime estão ali disponíveis para a gente avaliar quais são as variáveis: sexo, gênero, raça, procedência, com tantas outras variáveis possíveis. E boa parte das causas da criminalidade, por um acaso, a gente encontra trabalhando na tutela de bens transindividuais. Mas nunca ocorreu do promotor de difusos e o promotor criminal minerar esses dados, transformar isso aqui em informação para agir. Esta é a sacada. A gente vai transformar com a inteligência artificial, com o tempo, ações repetitivas. As ações e as atuações vão ser substituídas por robôs. Eu não tenho dúvida disso. Mas não é que vai acabar o promotor. O promotor de justiça vai se reinventar. Como? Em primeiro lugar, cada vez mais, agindo com uma visão holística, vai aprender a fazer aquilo que se chama design law, ou modelo de negócio. Fazer a pergunta certa, por conta dessa base enorme de dados disponíveis, levantar as hipóteses e as perguntas, para, a partir de um banco de dados, minerar dados e depois, no segundo momento, fazer análise de dados. Montar um modelo de negócio vai ser função de educar no recrutamento de concurso, nos cursos universitários, mas também a formação dos próprios CEAFs. Contratar gente de outras áreas do conhecimento como um novo profissional do MP chamado analista de dados é uma questão de tempo. Quem fizer isso antes vai fazer mais rápido e entender a jogada mais rápido. Nós vamos dirigir, com esse tipo de informação, gente, processo legislativo em criação de lei no Brasil. Nós vamos dirigir políticas públicas. A gente vai induzir, transformando os dados em informações, uma nova forma de agir preventiva. Nós vamos transformar a atuação criminal em prioritariamente preventiva, porque a partir da repetição de fatos isolados, eu consigo fazer um mapeamento coletivo e fazer avaliações que permitam ser muito mais eficiente e dar a caneta ao promotor criminal da recomendação, da ação civil pública, do termo de ajustamento de conduta, cujas causas de pedido são questões criminais. Essa nova forma de agir não vai tornar prescindível a atuação tradicional repressiva, só que ela vai fazer sentido de resgatar aquilo que a gente sempre teve como sonho, desde o começo da nossa carreira, de ser agente de transformação do estado das coisas. Aquilo que a gente foi perdendo, como tem um aluno de primeiro ano da faculdade, aquilo que a gente foi perdendo ao longo da carreira, e não faz sentido, porque numa instituição do Ministério Público, é uma instituição que deveria o tempo inteiro estar renovando a gente como se nós fôssemos o tempo inteiro jovens, porque nós temos a chance de alterar o estado das coisas o tempo inteiro. Bom, eu deveria pensar e refletir um pouquinho sobre o porquê desse estado de coisas antes de começar a falar, apesar de já estar falando, concretamente da jurimetria como uma das soluções possíveis. Se a gente parar para pensar o que era o MP lá atrás e o que o MP era hoje, eu falo de pós-modernidade, de revolução da informação, de era democrática, de conformação constitucional. Bom, o MP funcionava antes como um relógio. O MP era uma ilha, porque o Ministério Público inteiro era um promotor e, quando muito, um oficial de promotoria. O MP era usar o gabinete conjugado da sala de audiência, usando toda a estrutura do judiciário, do café ao estacionamento. Porque a gente olhava como carreiras irmãs, e eu não estou deixando de acreditar que isso continua. Eu só estou dizendo que o MP foi crescendo. E a gente foi colocando várias tribos dentro do próprio Ministério Público. Analistas, oficiais, peritos, o número de membros. A gente identificava, há 20 anos atrás, todos os promotores pelo nome. Eu estou falando a gente porque eu posso dizer que o MP de Minas, ao lado do MP de São Paulo, são os maiores ministérios públicos do Brasil. Tem muita gente. Hoje eu já arrisco dizer que é difícil em Minas saber o nome de todo mundo também. Porque é muita gente entrando e muito funcionário entrando. Eu perdi a referência do trato personalizado pelas pessoas, e isso era possível antes para um gestor. Hoje eu tenho várias tribos completamente diferentes, criadas em momentos distintos, algumas que são analógicas e resistem da era pré-democrática, outras que aprenderam na marra, como a minha geração. Eu tenho 24 anos como promotor de justiça, na marra, a transição para a conformação constitucional, democrática e para a revolução tecnológica, e outros que já entraram e já têm inato isso como um valor. Isso modifica completamente a forma de lidar e de se comunicar dentro de uma instituição
por vezes criando, inclusive, estranhamento e crises, que a gente precisa aprender a gerenciar, enxergar, a ouvir e a respeitar. Eu tinha, na geração antiga e no MP antigo, a ideia de conservação de rituais. Hoje, eu estou diante de uma instituição que vive aquilo que o Luhmann chama de uma instituição aberta para modificação. A gente vai ter que evoluir o tempo inteiro. Quem não se reinventar, e os CEAFs vão ser cruciais nas próximas décadas para isso, desculpa, vai ficar defasado e anacrônico. Vai ser substituído porque não vai fazer mais sentido. A atividade fim era a vinculação a uma vara e a um território. Cada vez mais eu estou me desvinculando na forma de atuar ao judiciário, porque cada vez mais eu tenho atuado de uma forma muito mais eficiente e resolutiva extrajudicialmente, preventivamente, e a gente aprendeu, repito, Brumadinho, Mariana são exemplos disso, que eu não tenho vinculação a território, não. E litigância estratégica é por causa. E isso é o que torna algo muito mais eficiente na forma de atuação. Um agir prioritariamente repressivo, e é assim que a gente aprendeu. Vamos canetar, é assim que diziam os antigos, para falar de um promotor de justiça. Aprenda a canetar. Veste a tua beca e aprende a canetar. Mas, desculpa, dá muito mais trabalho. Num relatório de corregedoria, se eu fizer 3 ações civis públicas e puser 15 termos de ajustamento, dá mais trabalho fazer acordo. Mas muito mais trabalho. Eu não consigo mensurar quanto tempo demora uma reunião fora do gabinete com vários personagens diferentes. Só que as próprias corregedorias não refletiram sobre a necessidade de a gente mudar o critério de fiscalização do que é eficiência lá na ponta da atividade fim. E esse é um problema que a gente precisa se adaptar e pensar e refletir criticamente. A atividade meio, como eu disse, modificou completamente. O MP ficou do tamanho gigantesco. Nós saímos da era de só ser demandados para cada vez mais sermos resolutivos. Para quem não acredita nisso que eu estou dizendo, a gente foi se arvorando. Eu não estou nem falando só da Carta de Brasília, que está lá no Conselho Nacional do MP, mas a gente foi levantando o fronte. A gente foi fazendo militância na infância e juventude, na área ambiental. A gente foi querendo aparecer o tempo inteiro no combate à corrupção, à improbidade. Evidente. Tem um influxo aqui, uma resistência da aristocracia e da burguesia de falar, meu amigo, foram 500 anos de justiça de pobres e pretos. Não venha querer do dia para a noite. A gente entende, porque a Itália também passou por isso. E é um processo natural de resistência e de aprender a lidar com o poder dessa nova caneta, também por parte do MP. Lógico que a gente entende. Mas 2 coisas me parecem muito claras quando a gente olha para esse diagnóstico. Se mudou tanto assim penal, processo penal, se mudou tanto assim o tamanho da instituição, a forma de funcionamento, por que na ponta a gente não transformou a forma de atuação? Eu estou querendo dizer o seguinte, essa é uma reflexão que pode ser para um outro momento aqui. Eu chamo isso de agência. A evolução de um modelo de promotoria de justiça, um órgão colegiado, para algo que se chama agência. Para mim, a agência tem promotores e procuradores atuando ao mesmo tempo. Eu não tenho hierarquia. Eu dou sentido para a nova geração de procuradores, que assim é o maior desperdício do planeta Terra. Quando eu pego um membro do MP que tem expertise, experiência, vivência, bom senso, equilíbrio, aí eu falo, só ele ficar dando parecer. Olha, eu não estou dizendo que é para deixar de dar parecer. Eu estou dizendo que uma parte dos pareceres podem ser feitos por analistas e uma parte dos procuradores que desejem pode integrar uma agência. E por que procuradores dentro de uma agência? Porque num caso de uma litigância estratégica, quanto mais eu faço agências vinculadas a causas e não a território, vinculadas ou desvinculadas do judiciário, mas por toda uma localidade de acordo com aquela causa, aquela demanda, eu tenho o controle inteiro de um processo criminal dentro do MP sendo discutido desde o início. O que eu quero dizer é, todos os promotores da área do patrimônio, da área criminal, da área civil, estarão dentro daquela agência se aquilo é multidisciplinar. O procurador que dará o parecer em segundo grau estará já na agência traçando a estratégia desde o início. O procurador que fala depois de recurso especial extraordinário estará dentro da agência. Falará em Brasília. A gente está dando uma cara para o Ministério Público, transformando aquilo que a gente sempre deixou em papel, em algo real, que se chama unidade institucional. Durante muito tempo, a independência funcional, que é um grande dogma importante e relevante, sobretudo em momentos de ingerência política, de anormalidade democrática, faz todo sentido isso.
Mas durante muito tempo eu comecei a reparar que a independência funcional virou uma espécie de arrimo para poder falar ao arrepio da lei e da Constituição. Desculpa, aonde está, se nós somos só instrumento e não fim, o princípio da segurança jurídica? Como que pode um destinatário da norma olhar para promotores de justiça, para a mesma situação de fato, vendo um acordo sendo celebrado de uma forma completamente dispara? Como que pode, em situações absolutamente similares, a gente assistir o judiciário discutir precedentes vinculantes, incidentes de ações repetitivas, súmulas vinculantes, e nós do MP não estarmos discutindo na base, gente, não precisa ser imposto, não, na base, teses comuns, estratégias de atuação, como a Defensoria, que aprendeu a militar com a gente, está fazendo já há algum tempo. Nós adoramos criticar a Defensoria Pública, eu acho que é a melhor coisa que aconteceu para o MP. Porque veio para dar uma chacoalhada. Eles estão militando e fazendo as coisas, fazendo as seleções arbitrárias deles que sejam, mas fazendo a mesma coisa que aprenderam com a geração da década de 80 e 90. A mesma coisa. Mas ali eles trabalham e praticam unidade institucional. Não tem como não discutir isso que a gente veio propor sobre jurimetria sem entender este conceito que a gente defende, que se chama interdependência funcional, que é a leitura da independência funcional numa era de democracia. E é crucial que a gente discuta isso. Bom, para resolver esse estado de coisas, a agência é uma saída plausível, mas mais do que isto é transformar o Ministério Público criando centros de jurimetria. Para vocês entenderem como isso não é uma simples novidade, eu coordeno um grupo de pesquisa na PUC há 4 anos, a ABJ, que foi mencionada aqui pela doutora Elaine, capitaneada pelo Marcelo Guedes Nunes, capitaneada pelo INE, do Instituto de Matemática e Estatística Aplicada da USP, mais Celso Fernandes Campilongo, mais Tércio Sampaio Ferraz Júnior, juristas e gente da matemática e estatística trabalhando com jurimetria. A ABJ é a minha parceira no meu grupo de pesquisa e passou a ser formalmente parceira da PUC de São Paulo, porque há 15 dias a PUC de São Paulo inaugurou, dentro da Faculdade de Direito, o primeiro núcleo de Direito Digital e Jurimetria do Brasil, dentro da Faculdade de Direito. Faz tempo que a gente está advogando isso dentro da universidade, e isso vai significar, vai ter uma matéria específica chamada jurimetria. Alunos vão se formar com isso. Vai ter um curso lato sensu de uma pós-graduação só focada nisso. A gente vai ter um mestrado profissionalizante para formatar gente de áreas do conhecimento diferentes, gente da sociologia, do direito, da estatística, da matemática, fazendo o mesmo mestrado, criando um ambiente já multidisciplinar na origem, na gênese. Porque está muito claro, a gente falava para o estudante de direito, você quer concurso público ou quer carreira privada? Agora tem uma terceira opção. Você quer trabalhar numa legal tech? Você quer montar uma startup? Você quer fazer gerenciamento de processos? Você quer fazer jurimetria? Esse é um caminho que ninguém imaginava na Faculdade de Direito e que está assim, não é que virou uma novidade, já tem hoje escritórios fazendo isso, mais ou menos 80 em São Paulo. Assim, não é pouca coisa isso. É que a gente do direito demorou para se tocar. E nós, de instituições públicas, muito mais ainda, para se tocar de que isto é crucial e é... Bom, eu quero levantar algumas coisas. Eu tenho que ensinar alguém ou treinar alguém para criar as hipóteses, o modelo de negócio. Esse laboratório com profissionais diferentes vão minerar dados, transformar dados em informações, e a análise de dados continua sendo do promotor de justiça, que de verdade, agora, quando ele faz isso, eu dou nome de verdade para ele de agente político, porque o que a gente tem feito é agente burocrático, na área criminal, sobretudo. Bom, eu vou levantar algumas hipóteses aqui, para ver quanto que a gente enxuga gelo. E tudo isto que eu estou dizendo já são perguntas hipotéticas que eu já tenho lastro, não em argumentos ideológicos, argumentos de autoridade, argumentos políticos. Por que a gente resolveu fazer mais tráfico de drogas do que qualquer outro crime? Em que momento que nós, do MP, acatamos a ideia de que tráfico era a prioridade? Não, ninguém nunca discutiu isso. A política de guerra contra as drogas vem desde a década de 60, 70,
nos Estados Unidos. Em algum momento, a gente copiou esse modelo. Em 71, veio a primeira lei, a primeira tentativa de criar um sistema de tratamento. Em 76, veio a lei antitóxica. A gente repete isso em 2006. Em que momento isso virou prioridade de atuação? Por que você está falando isso, Alexandre? Em que momento a gente tornou homicídio, por exemplo, algo menor? Porque, como diz o Nelson Gria, na orografia dos crimes, o homicídio vem em primeiro lugar, né? Porque quem inventou guerra contra as drogas agora está fazendo turismo. Em que momento que nós vamos discutir isso? Todo problema envolvido num estudo de caso aqui, explosão carcerária, um problema de saúde pública, o tráfico de drogas não é um crime de saúde pública, é um crime patrimonial, de intenção de lucro. Quando é que a gente vai discutir essas coisas? Bom, eu quero dar um dado bem simples, que eu fiz um levantamento, e eu sei que isso aconteceu em Minas também. Governos estaduais fizeram uma opção política nos últimos 20 anos. Fortaleceram o policiamento ostensivo e sucatearam a polícia civil e técnico-científica. O MP não falou nada sobre isso, porque a gente sempre foi um crítico de segurança pública. Nunca se sentiu corresponsável. Onde você quer chegar com isso? A gente não elucida mais homicídio. Feminicídio é fácil de achar autoria. Homicídio não é um crime de prisão em flagrante. Precisa de investigação. A taxa de elucidação de homicídios no Brasil é ridícula. Ridícula, de baixa. Agora, tráfico de drogas, roubo e furto, eu prendo mais em flagrante. Se a política criminal está sendo traçada por um PM na ponta, se passar na custódia, vai assim até o final. Eu não estou dizendo que não é para ser assim. Eu estou dizendo em que momento o Ministério Público brasileiro vai parar para discutir isso. Se isso é a prioridade de atuação ou não. Não, é que a gente está no automático. E aí todos os colegas ficam reclamando de posições do STJ, do Supremo, do jeitinho que se dá na lei de crimes hediondos, do jeitinho que se interpreta a própria lei de drogas, do tráfico privilegiado, etc. Todo mundo está... Mas em algum momento a gente deveria refletir por que nós estamos no automático. Bom, agora a gente está refletindo, ou brigando bastante refratário a essa mudança da lei de improbidade sobre a ideia de exigência do dolo como ato para qualificar o ato de improbidade, aquilo que alguns chamavam antes de ilegalidade qualificada, ok? Por que a gente não faz ou não cria uma geração a partir dos CEAFs do mapeamento por comarcas da repetição de atos de improbidade a ponto de eu poder fazer uma espécie, como promotor, de recomendação prévia para quem está acabando de assumir o cargo e marcar ali a figura do dolo antes? Por que a gente não muda a nossa estratégia de atuar? Mas veja, não é no varejo que a gente vai ganhar, é no atacado. A gente tem que mostrar para a classe política o seguinte: eu não estou preocupado em te processar gratuitamente, mas eu estou te alertando e te recomendando aqui, com marcos regulatórios assim, assado. Em que momento o MP vai investigar o quanto que a gente retroalimenta o sistema criminal com taxas de reincidência, com saídas temporárias dadas a esmo, com sucessivos decretos de indulto, onde eu tenho comutação de pena? Quando que a gente vai mapear a população carcerária para saber quem efetivamente está voltando para o sistema? Por que a gente perdeu a chance, em 2009, de dizer que a fusão do estupro com o atentado violento ao pudor virou uma novatio legis in melius? Por que a gente perdeu a chance de falar sobre isso? Por que a gente não se deu conta, contando, ou mapeando, ou minerando, ou fazendo a jurimetria dos casos, dizendo vai ter unificação de penas em execução criminal, vai virar crime único, vai permitir continuidade delitiva? Por que a gente não foi um crítico disso lá atrás? Por que a gente não discute intolerância no Brasil? Toda hora você fala de racismo, mas por que a gente não mapeia e não explicita que a rigor só tem injúria racial sendo discutida? Em que momento que a gente vai discutir litigância estratégica, eleição daquilo que é o prioritário? Porque aqui eu cheguei à parte final da minha fala, para depois permitir. Não dá mais para o MP brasileiro achar que dá para fazer tudo. Não dá mais. Foi-se o tempo da gente correr atrás de todas as causas. Nós estamos cada vez mais estourando todas as unidades e promotorias de justiça com um volume, mas em termos qualitativos aquilo não é tão importante assim. Não dá mais para eu fazer a avaliação da nossa forma de atuação achando que dá para fazer tudo. O grande problema é como eu vou discutir discricionariedade
na área criminal ou na área de difusos? Bom, eu posso recorrer, como tem feito, a gente importando isso do direito anglo-saxônico, a uma cultura de enunciados que passam, ao longo do tempo, a fazer parte do planejamento estratégico, dos planos de atuação e das metas prioritárias de atuação. A segunda parte vai implicar construir uma política de justiça negociada nos ANPPs com o mínimo de uniformidade, aonde cabe e não cabe. Por exemplo, independente do que está no 28A, eu posso fazer a NPP para menor crime contra criança e adolescente? Qual é a lógica do legislador dizer para mim que não cabe para mulher vítima de violência doméstica, e eu entendo por que ele disse isso, mas não entender a vulnerabilidade de uma criança vítima de pedofilia? Ah, ninguém vai falar nada sobre isso, então pode um promotor propor e outro... A gente ficou militando e brigando contra, falando sobre proteção jurídica suficiente durante tanto tempo, e cada um vai poder fazer ao seu modo. Para situações fáticas idênticas, cada um pode propor do jeito que quiser. Eu estou ponderando tudo isso porque no direito americano, a gente aprende com os americanos, não começou do zero a política negociada. A briga que começa em Massachusetts, eles foram construindo na base uma espécie de burrinho. Para cada felony americano, eu tenho um mínimo e máximo de uma proposta, e cada vez que um promotor americano sai do mínimo e do máximo do parâmetro para aquele caso concreto, ele é obrigado a fundamentar e justificar a excepcionalidade. Sabe por quê? Porque isso é uma garantia da ideia de pacto social. Isso é uma garantia de renovação do pacto social. Isso é uma garantia de quem tem expectativas normativas. Isso é uma garantia em homenagem ao princípio da segurança jurídica, porque o MP não é um fim. A gente presta contas de tudo. E a gente tem que prestar contas de tudo. Quanto mais a gente tarde demorar para a gente se tocar, que não dá para fazer tudo. Então, a gente deveria, através de um laboratório de jurimetria, em cada localidade, mapear e descobrir por indicadores sociais o que é premente e o que é prioritário. E dizer ao promotor, olha, esses 3 temas ambientais aqui são prioritários. O resto, se você tiver tempo, porque tem colegitimados para a ação civil pública. Na área criminal, a tomada de decisão sobre essa seleção, os casos em que eu não vou fazer, mas mais do que isso, o laboratório de jurimetria permitirá atuações preventivas que a gente não imagina. Eu vou concluir com uma ideia e abrir a perguntas nesse sentido. Quando saiu o projeto anticrime do então ministro Sérgio Moro, diferente da resolução 181 e 183 do CNMP, o critério objetivo para o cabimento do benefício estava assim: pena máxima de até 4 anos, diferente da resolução que falava em pena mínima. Eu olhei para aquilo e falei assim, meu Deus do céu, isso aqui não vai servir para nada. O Instituto vai nascer sem sentido, inócuo, porque eu vou ter uma sobreposição de instrumentos normativos. Na prática, não vai servir para nada. Não dá para fazer. E eu sabia que, no meio do caminho, o Sérgio Moro tinha uma espécie de ciúme e medo de o MP ficar muito forte e poderoso com a NPP. Eu sabia disso de bastidores. Mas não adianta eu vir com um argumento de autoridade, eu escrever algo ancorado em doutrina e jurisprudência e dizer para ele assim, você precisa mudar. O que a gente fez? A gente fez um estudo jurimétrico. Então, eu estou terminando com um caso concreto aqui. Esse estudo jurimétrico mudou a lei. O 28A ganhou no final a redação. Eu não estou dizendo que a gente fez isso sozinho, eu estou dizendo que essa foi a cereja do bolo da discussão. O que a gente fez? Nós pegamos um universo populacional e criamos uma hipótese. Qual a hipótese que eu levantei? Para todos entenderem como eu faço o design law e as perguntas. Eu pensei o seguinte: furto qualificado de réu primário, 155, parágrafo 4. Pena de 2 a 8 anos. Pela redação antiga do CNMP, caberia NPP. Pela nova redação proposta no projeto antes de virar lei, não vai caber NPP. Furto qualificado de réu primário. É um símbolo do que eu disse hoje aqui para os colegas. De enxugar gelo, de inutilidade, de perder 2 anos de um processo, trazer PM, trazer vítima, não olhar para a cara da vítima direito, coisificar as pessoas, transformar a vítima em número, em dado, maltratar as pessoas na prestação de um serviço público, entregando muito pouco. Eu pensei, eu vou fazer 4 perguntas, se eu conseguir minerar isso dentro do ESAGE, aqui em São Paulo. As 4 perguntas foram assim. 1. Em quantos casos teve reparação do dano?
Qual é a lógica da minha pergunta? Bom, demora um século. A percepção da vítima da demora do processo já é um julgamento em si. Não é só para o réu, não, como dizia o Carnelucci. Para a vítima também é uma ausência do Estado, aquilo que ela fala de impunidade, falta de percepção do Estado de Direito. Bom, no ANPP eu faço a reparação do dano como pressuposto em 60 a 90 dias. Mas eu queria intuitivamente entender, com base no 3874 do CPP, quantos casos tem de reparação de dano? A segunda pergunta era, intuitiva era, quanto tempo demora o processo em média? Eu falei, é mais de um ano que eu sei. Mas eu queria ter a certeza para poder comparar com algo que poderia demorar 60 a 90 dias. 3. Em quantos casos a pena privativa de liberdade foi substituída por pena restritiva? Minha intuição, na maioria, seria primário? Bom, o mesmo efeito do que eu vou dar lá, que é pena restritiva, eu podia dar aqui, ainda que eu chame de medida restritiva, a mesma medida, se eu quiser. E a quarta, se é que era possível, será que eu posso criar uma taxonomia, ou usar a taxonomia do CNJ e calcular quanto custa em reais esses processos? Hora do promotor, hora do juiz, hora do escrevente, oficial de justiça. Bom, eu apresentei o projeto, e eu, um procurador de justiça, meu amigo aqui em São Paulo, Pedro Henrique Demercian. Dentro do nosso grupo de pesquisa, a gente apresentou esse projeto. Imediatamente, uma empresa de legal tech que queria ser contratada falou, eu faço de graça. Veja, eu posso fazer jurimetria na unha, se eu quiser. Mas quando eu tenho um robozinho de inteligência artificial, é alguém que ensina, é muito mais rápido. O que a gente fez? A gente escolheu 4 comarcas aleatórias. São Paulo, Campinas, Sorocaba e Piracicaba. Cidades, comarcas grandes, varas criminais. Furto qualificado de réu primário do ano 2017. Esse era o universo populacional. Tem uma fórmula estatística para dizer que essa amostragem é suficiente para dar uma margem de erro pequena. Jogamos isso lá dentro e fizemos as 4 perguntas e fomos tirando de dentro do processo essas respostas. Veja, gente, nós olhamos, nós reduzimos o universo para 2.500 processos. Ler 2.500 processos para puxar isso aqui ia demorar um pouco. Com um robozinho e com uma empresa que já fazia isso, que o MP vai ter em breve, se Deus quiser, um laboratório fazendo isso, nós mineramos tudo em 15 dias. Em 15 dias eu tinha um resultado. E é um tapa na cara o resultado. Porque aí, o que eu vou discutir já não é mais se eu gosto ou não gosto. Já não é mais se eu defendo A ou B. Eu estou lastreado, eu tenho um suporte empírico. Eu tenho pesquisa de campo. A verdade é construída de uma outra forma. Em primeiro lugar, um tapa na cara do MP e do Judiciário. Só 3% dos casos tinham reparação de dano às vítimas. A gente adora dizer que a gente defende vítima. 3% dos casos. E isto é, assim, para a gente se conscientizar de verdade sobre o que a gente está fazendo no processo criminal. Segundo, tempo médio de duração dos processos, entre 1 ano e 8 meses e 2 anos. Mais ou menos, tempo médio de duração de um furto qualificado de réu primário. Terceiro dado, 92% dos casos teve pena convertida em restritiva. Tudo aquilo que era uma intuição estava se confirmando agora com dados. Agora vem o dado chocante. Estimativa de custo em reais desses 2.000 e poucos processos. É chocante que eu vou contar. 23 milhões de reais. Nós gastamos 23 milhões de reais em estimativa da hora do serviço público, que é imposto, para um processo entregando tão pouco. E aí eu pergunto, o colega que ainda é refratário a um acordo de não persecução penal, porque eu também era no passado, e eu estou assumindo isso aqui. Mas eu olho para isso e falo assim, meu Deus do céu. Aí alguns dizem assim, ah, mas você não vai tirar a primariedade dele. Eu falei, para que eu tenho que tirar a primariedade? Para quê? Ah, não, porque se ele fizer, ele vai ser reincidente. Eu falei, olha, tem 2 coisas que eu aprendi, inclusive, com o CRISP, em Minas Gerais, com o Beato, que é um grande parceiro de estudos de criminologia em Minas, que é o seguinte, a taxa de subnotificação de furto é um absurdo. 2/3 dos furtos não são formalmente registrados. Quem disse que esse cara é primário de verdade? Ele já deve ter praticado 500, mas agora pelo menos ele vai pagar de verdade imediatamente a vítima, vai ter a percepção do Estado. É um detalhe essa história de perder a primariedade, não entendeu ainda, em termos do que eu vou entregar como justiça? Segundo, se ele for primário de verdade, por que não fazer isso? Essa é uma reflexão, bom, não precisa dizer assim,
A gente mandou isso para o capitão Augusto, mandei por WhatsApp e mandei para o Sérgio Moro. O capitão Augusto, em 2 horas, me mandou uma mensagem: de onde vocês tiraram isso? Isso virou um artigo, publicado, inclusive, um capítulo de livro depois. Falei: olha, foi um estudo jurimétrico assim, assim, assado. Não tem o que discutir, gente. É assim, o cara olhou para aquilo. Nós, 2 membros do MP de São Paulo, criamos um modelo de perguntas, pegamos processos que já existem, já há algum tempo, estava disponível. Pegamos um parceiro, quando a gente podia, imagina, se o MP de Minas cria um laboratório de jurimetria, não precisa começar contratando um monte de gente, não. Não, vamos começar capacitando promotores e trazendo institutos parceiros. O CRISP, por exemplo, que está em Minas, que faz isso há muito tempo. Tem um monte de gente fazendo isso em Minas Gerais. Faz convênio e começa a falar assim, aos poucos: meu amigo, você faz esse projeto lá para a FAPESP, ou sei lá, CNPq, ou para quem você quiser, você corre atrás da sua bolsa, e eu quero que você me devolva seu produto, que é a pesquisa, para eu poder agir preventivamente ou repressivamente, de uma forma mais estratégica, mais eficiente, podendo prestar contas disso. Isso é tão poderoso porque vai ser o MP no futuro, ou imediatamente, ou iminente, que quando a gente começou a discutir isso em 2014, criando um núcleo de criminologia, quando eu era coordenador do Centro de Apoio Criminal, as primeiras estatísticas singelas que a gente fazia sobre isso: 3 minutos de Jornal Nacional, programa entre aspas da Globo News, R1, as pessoas são carentes de informação qualitativa. O MP brasileiro tem, eu insisto, um pré-sal sociológico absurdo para minerar e transformar dados em informação. Nós temos todas as doenças constatadas, por exemplo, na área criminal, e todas as causas de criminalidade passíveis de serem identificadas na tutela de bens transindividuais. A hora que a gente profissionalizar isso, passar a ser uma prática, muda a forma de fazer gestão na procuradoria, porque a compra de material, a contratação de servidores vão ser orientadas não por critérios de intuição. Muda a política de nomenclaturação de cargos nas comarcas. Muda a política de definição de prioridades na forma de atuação e dá de verdade dignidade ao promotor de justiça para trabalhar se sentindo verdadeiramente um agente político e não alguém que está enxugando gelo. Muda a atividade fim, porque a gente passa a induzir política pública, desde política legislativa, a política pública e a forma de fiscalização. E aí, talvez isto que a gente está vivendo agora, seja essa resistência monumental e avassaladora do poder público e dos agentes políticos em relação ao que a gente faz, possa ser substituída por um trabalho de prevenção, que, no final das contas, tende a ser muito mais efetivo. O Steven Pinker acabou de escrever um livro, esse PhD, chamado O Novo Iluminismo, e ele defende algo que eu acredito piamente. O mundo está binário, está chato, está maniqueísta na política sanitária, na política de vacinação. Eu vejo isso dentro do MP. A gente está se tornando autofágico pela falta de propósito ou por ter perdido, de alguma forma, a referência naquilo que nos realiza, de voltar a ser o aluno de direito ou a promotora de justiça no começo da carreira, ser agente de transformação. E ele está propondo uma coisa bem básica aqui. O Ocidente inteiro, e a gente pode começar isso com o MP, precisa resgatar a ideia de que dignidade humana não tem lado, não coisificar vítimas e nem criminosos. É o começo de quem pratica a democracia. Se ancorar na ciência e na razão para produzir política de atuação. Era isso que eu queria falar. Excelente, Alexandre. Você colocou bem essa questão do ANPP, né, como um novo instrumento de distribuição de justiça. Só para deixar claro que a jurimetria ela não está ali como uma deslegitimação do direito penal, né, mas uma nova forma de se olhar e aplicar esse direito penal, não é isso? Eu queria só, se você tivesse aqui, me parece que você já trabalhou numa situação de acidente de trânsito também. Tem como você trazer esse exemplo para a gente aqui, para deixar isso bem claro? Sim. E assim, quando você estuda criminologia, eu só quero dizer assim, para chegar na jurimetria, tem várias escolas e modelos diferentes. E até eu posso até compartilhar
com a doutora Elaine, até indicar, o Lélio também sabe muito. Uma coisa é eu fazer pesquisa quantitativa de números, e a jurimetria começa assim, estatística aplicada ao direito. Como a economia já faz isso há muito tempo. Então, assim, quem se forma na GV, no INSPER, em São Paulo, por exemplo, já tem uma mentalidade de econometria. É uma matéria do curso de economia, inclusive. A estatística aplicada a variáveis econômicas. É que é mais fácil eu transformar em número o que já é número, vamos dizer assim, indicadores econômicos. Para a galera do direito, e essa discussão tem mais de 100 anos em jurimetria, é meio estranho você falar assim que eu consigo pegar variáveis como por que aquela mulher é vítima, por que determinado tipo de mulher é mais vítima de violência doméstica em determinada localidade. Veja, é uma luz quando aparece isso na nossa frente. Você decifra mulher negra, classe social X, localidades Y, porque fora o que o colega já faz na vara de violência doméstica, te permite de verdade fazer uma intervenção em relação a isso. E essa é uma pauta, gente, que causa empatia, que desperta a opinião pública, uma forma de agir completamente diferente. Então, nas avaliações qualitativas para problemas complexos, eu preciso de vários olhares e profissionais diferentes. Então, e tenho abordagens completamente diferentes, como estudo de caso, tantos outros. Tá? Isso que eu vou descrever, esse conjunto de ferramentas para chegar nisso aqui. Eu levantei uma ideia que se chamava segurança viária, quando estava no centro de apoio. Para defender a ideia de segurança viária, eu tinha que fazer estudo de caso. Então, eu peguei uma equipe. Isto que uma equipe de promotores e outros profissionais dentro de um núcleo de criminologia, de jurimetria, fariam. O que envolve o tema segurança viária? Vamos lá, cada um dando ideias aqui. Bom, 302 e 303 do CTB, que a gente vai pegar de referência. Ok. O que envolve isso aqui? Bom, se eu prevenir acidente de trânsito, o que eu ganho? Alguém levanta. Saúde pública. Por quê? Ocupação de leitos de UTI. Ocupação de atendimento ambulatorial. Será que a gente consegue mensurar e calcular isso? Consegue. Quantos acidentados eu atende determinado hospital por mês? Imagina, o MP vendendo para o Estado economia de saúde pública, para construção de orçamento, para pagar vantagens, benefícios, o que quiser. Ou investimento. Eu já sei. Previdenciário. Por quê? Auxílio acidente, aposentadoria por invalidez, pensão por morte. Quanto custa a orfandade? Porque eu não consigo nem mensurar, mas aqui é um argumento pesado. O que é uma filha crescer sem o pai? Quanto custa... Aí eu descobri, nessa especulação toda, para justificar o estudo de caso, segurança viária, taxa de empenhamento. Uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar em São Paulo. E eu falei, é uma coisa tão óbvia, porque isso que a jurimetria esconde, a gente não sabe o que vai aparecer. Está escondido esse dado. Por isso que não é a sociedade da informação, é a sociedade do dado. Informação é aprender da Google, é aprender a pesquisar, é saber minerar dado e transformar em informação para agir. E este é um dos papéis do futuro promotor. A gente chama taxa de empenhamento. O tempo médio de duração de uma viatura da PM entre atender um acidente de trânsito com vítima e ser liberado da delegacia. Eu nem sabia disso. Taxa de empenhamento. A taxa de empenhamento no estado de São Paulo, média é de 6 horas. Falei, bingo, está aqui. Cada acidente de trânsito que eu consigo prevenir em São Paulo, eu libero uma viatura 6 horas. É assim que funciona. Bom, estava justificada a minha hipótese. Agora, que perguntas eu vou fazer para isso aqui? Em primeiro lugar, vamos aqui fazendo experimentações, primeiro quantitativas. Vamos olhar nas regiões administrativas do estado de São Paulo, onde tem mais 302 e 303. Não precisa nem fazer BI, já está disponível isso aqui. O MP de Minas tem isso aqui disponível já. As regiões administrativas indicando, por exemplo, um determinado tipo de crime. Aí, eu falei, mas vamos fazer isso em termos proporcionais. Por exemplo, a região de Campinas é muito grande. Tem muita gente, tinha mais acidente em termos numéricos. Falei, vamos olhar em termos proporcionais, por habitantes? Vamos. Aí, eu descobri que Sorocaba, a região administrativa, tinha mais, proporcionalmente. Por quê? Quem estava lá não tinha ideia do que estava acontecendo. Vamos fazer o seguinte, vamos ver, comparando o município de Sorocaba, que é a metrópole, com os 32 municípios do entorno,
Sorocaba tem muito? Tinha. Mais de 60% dos acidentes estavam em Sorocaba. Tem hospital regionalizado em Sorocaba que atende toda a região? Tem. Quer dizer que se eu atacar estrategicamente só Sorocaba em termos de prevenção, eu vou impactar o atendimento ambulatorial de toda a região? Eu estava construindo aqui as minhas hipóteses, meu modelo de negócio. Aí eu fiz o seguinte, eu pedi todos os boletins de ocorrência de 2000, isso foi em 2013. 2012, eu pedi todos os boletins de ocorrência de Sorocaba, de 302 e 303. Vamos olhar tudo que tem no boletim de ocorrência como taxonomia que se repete para a gente fazer uma experimentação, pegar 20 boletins, eu e a galera que estava comigo, vamos. Quando a gente começou a fazer, eu falei, vamos começar com uma coisa básica, logradouro. Vamos ver se a gente descobre alguma coisa, vamos. E aí veio o primeiro bingo. 4 ruas de Sorocaba respondiam por 60 e poucos por cento dos acidentes. Promotores que estavam há 30 anos na comarca não sabiam disso. Juiz que estavam... Um ainda virou para mim e falou assim, puta, eu tinha uma intuição, porque eu sempre fazia muito. A gente nunca parou de sair do automático para pensar, puta, 4 ruas. 4 ruas. Eu tinha dado ali um foco de atuação preventivo possível. Eu não fiquei satisfeito. Eu fui para o Instituto de Criminalística e pedi os laudos periciais das 4 ruas em 2012. Quando chegaram os laudos todos, eu olhei, isso eu fiz a jurimetria na mão, hein? Eu falei, pessoal, vamos tentar achar a motivação dos acidentes no laudo? Vamos fazer uma experimentação com 10 aqui, para ver se tem uma taxonomia. Quando a gente conseguiu, eu falei, agora vamos fazer para todos. E vamos enquadrando aqui na estatística, na coluna. E aí, no final, veio o segundo bingo, que é mais marcante. 35% dos acidentes nas 4 ruas de Sorocaba, em 2012, se deviam a problemas de sinalização viária, problemas de falta de rotatória, de lombada na pista, de falta de semáforo, problema de sinalização qualquer. Problema de engenharia de tráfego. E a gente tinha acabado de comprovar uma tese ali. O MP, que sempre foi crítico de política de segurança pública, podia fazer uma política preventiva de segurança pública com a simples recomendação ao prefeito municipal e ao secretário responsável pela engenharia de tráfego para atuar e fazer uma intervenção ali. Foi tão poderoso o jeito que foi feito o estudo, não a forma do estudo, mas a informação ali contida, que quando a gente juntou um promotor que trabalhava em urbanismo, um promotor da área criminal, um promotor de patrimônio público, a gente mostrou para os três subscreveram junto comigo um ofício, fomos até o prefeito, fizemos uma reunião, a gente não teve ação civil pública, não teve, aliás, não teve nem recomendação formalmente, não teve termo de ajustamento de conduta. O prefeito olhou para aquilo e falou assim, não precisa nem me comprovar, já está aqui. A partir dali, ele executou uma política e 6 meses depois, a gente sentiu um impacto em relação à diminuição de acidentes de trânsito com vítima. Uma coisa completamente palpável para se fazer em qualquer lugar em Minas Gerais. Assim, dá para começar assim, minerando do nada, por exemplo. Começa a olhar por região e veja que tipo de crime tem mais incidência. Olha a curva do gráfico e veja se isso está normal numa tendência. Veja o que sai da curva. A ABJ, que é essa parceira, tem um monte disso. Vou dar um exemplo simples, porque a jurimetria pode ser usada para isso aqui. Ela mapeou 125 mil acórdãos do TJ de São Paulo por Câmara Julgadora. Só recursos criminais exclusivos da defesa, para saber o índice de provimento parcial e total por Câmara Julgadora. O TJ ficou tão louco da vida, isso foi capa do Estadão em São Paulo. Está publicado no site da ABJ isso, tá? Para quem se interessar. Aí o que aconteceu? Tinha uma curva assim, eu nem sabia disso. Há uma tendência mundial de reforma em torno de 45% a 48%. Eu nem sabia disso. No mundo inteiro, numa vara da Dinamarca ou numa vara criminal de qualquer lugar, a porcentagem de modificação parcial ou total gira em torno de 45% a 48%, mais ou menos. Nossa, é quase meia. Eu fiquei chocado com aquilo. Porque eu falei, eu nunca soube disso. Era uma tendência. Só que 2 câmaras
saíam completamente da curva. Está ali o estudo de caso e uma estratégia de atuação possível. O índice de reforma era acima de 70%. É uma Câmara julgadora que incomodou todo mundo, porque ela tem uma história de ser questionada na forma, eu estou dizendo sobre idoneidade de quem trabalha lá, sobre probidade de quem trabalha lá. Há uma fama histórica, que eu nem estou dizendo que ela se confirma até hoje, mas todo mundo em São Paulo falava sobre ela historicamente. A outra Câmara, o índice de aprovação de recurso, parcial ou total, da defesa, era abaixo de 15%. Esta Câmara em São Paulo é conhecida como Câmara de Gás. A história dessa Câmara é muito doida, por quê? Ela começa com 2 grandes procuradores de justiça, linhas duras no direito penal, que foram pelo 5º Constitucional. E aí acontece um fenômeno que se chama na criminologia associação diferencial. Cada vez que entrava um terceiro para integrar a Câmara, ele era voto vencido. Aí ele cansava e mudava de Câmara. Com o tempo, todo mundo que entrava se afeiçoava. Não, eu sou daquela linha. Hoje não tem mais membro do MP que veio do 5º nessa Câmara, mas a mentalidade da Câmara continua a mesma. Por quê? Associação diferencial. Quem foi para lá foi com essa mentalidade e ao longo do tempo, veja, isso te permite estratégia de como você recorre, mapear que tipo de tese tem em determinada Câmara, a forma de você fazer um parecer ou de fazer um recurso. Mas a ABJ mapeou isso. A ABJ mapeou se mudou o critério da polícia ou não no Brasil inteiro, desde a lei de 2006, para interpretar quantitativamente a apreensão de cocaína e de maconha para enquadrar por tráfico ou por porte. Não adianta mais discutir. Você olha para um estudo como esse, você fala assim, mudou o critério. Parece que a polícia está fazendo uma espécie de justiça privada. Na lei anterior, exigia-se mais quantidade. Você pode falar assim para mim, não mudou o tráfico. Me mostra esse fenômeno, porque historicamente a gente vivencia um tráfico de drogas em que na ponta eu tenho um microtraficante, que é preso, substituído por outro, preso, substituído por outro. São raros os casos de grandes apreensões de drogas no Brasil. Historicamente, mas mudou desde a lei de 2006 o critério de quantidade de apreensão para o enquadramento do tráfico de drogas. O que revela um problema de segurança jurídica. Quem encomendou isso? Só para vocês entenderem o poder da jurimetria. Foi o Supremo Tribunal Federal. Muito provavelmente, esse estudo da jurimetria, porque a ABJ virou consultora do Senado, do Supremo, esse estudo provavelmente vai ancorar, ou vai servir de arrimo no Supremo, quando vier à tona a discussão sobre a insegurança jurídica do critério que distingue tráfico de porte de drogas no Brasil. Muito bom, muito bom. O Alexandre, a gente tem aqui elogios, né? O Marcelo Moreira Gadelha da Silva está dizendo aqui, como estatístico, adoraria fazer uma pós em jurimetria. A Juliana Mello também elogiando, fantástico. Giovana Carone Nutti Ferreira traz uma pergunta aqui, né? Parabeniza pela palestra, realmente excepcional. E coloca, a jurimetria pode ser usada em relação a procedimentos extrajudiciais ou somente em relação aos processos judiciais? Total. Total. Assim, imagina. Isso é uma das coisas que a gente estava dizendo. O MP de Minas não tem um sistema específico para cadastramento dos inquéritos civis? Tem, não tem? É só parar para pensar o seguinte. Aliás, deixa eu... Assim, a primeira vez que eu falei sobre isso aqui, já tem algum tempo, eu falei, por exemplo, na escola do MP do Rio de Janeiro, já há alguns anos. Lá eu sou professor da pós, lá da escola deles lá. E tinha a pós tem muito analista e funcionário do MP. E saiu dali, por um acaso, uma colega, que estava no interior do Rio, e um analista que falaram, a gente topa fazer. Nós montamos, independente da administração superior no MP do Rio, um modelo para aquela comarca. Então, assim, a gente ensina como faz o formulário, ou se você quiser fazer sobre a forma de formulário, como criar a hipótese, porque demora um tempo para você amadurecer
o que eu vou pesquisar. Não é simples assim. Por isso que eu estou dizendo o seguinte, o que a gente precisa, que é mais urgente, e é por isso que eu estou parabenizando a doutora Elaine, você, Pablo, por trazer isso à tona, porque a gente precisa formatar uma geração de gente que pense com essa mentalidade, porque isso vai propagar, não tem volta a isso. Então, assim, é evidente que já pode alguém já começar lá. Eu vou dar um exemplo bem simples, assim, porque a gente faz 1 milhão de projetos assim. Então, a gente criou um projeto aqui para um pessoal que está mapeando em São Paulo, na capital. Eu tenho vários DPs diferentes, além das DDMs, Delegacias Especializadas de Defesa da Mulher. Mas registro de violência doméstica vai em todo lugar. Falei, vamos começar com uma coisa simples? Falei, vamos. Vamos pedir um número quantitativo de registro de violência doméstica por DPs em São Paulo? Para quê? Porque, olha, eu não tenho nenhum fenômeno sociológico que justifique uma mulher ser diferente da outra em São Paulo. Desculpa. Então, em tese, tirando as especializadas, nas delegacias comuns, eu tenho que ter uma curva de registro uniforme. Aonde não tiver, que o MP deveria agir. Por quê? Aonde tiver muito registro, eu tenho um delegado ou uma delegada que encoraja a mulher, que diminui a subnotificação, e isso faz com que um promotor olhe para aquilo e fale assim, esta região precisa de equipamentos públicos. Essa região precisa de equipe multidisciplinar, precisa de parceiros com delegado, precisa trabalhar, porque ele está atendendo muita gente, eu preciso fortalecer o ambiente protetivo. Agora, quando aparece um DP que não tem nada de registro, ou baixíssimo, eu tenho um problema aqui. E o MP não está vendo essa informação. Eu tenho um problema de um delegado que desencoraja, de um ambiente hostil que desencoraja, porque não é possível, em termos sociológicos, as mulheres que moram nesta comunidade não sofrerem violência. Porque este é um dado aleatório que eu estou puxando. Daqui surgiu a possibilidade de fazer uma investigação possível. Agora, imagina que eu posso fazer isso na área ambiental, eu posso fazer isso olhando para os meus inquéritos civis e fazendo uma pesquisa da repetição de danos ambientais, quando eu trabalho, por exemplo, numa área, eu tenho, por exemplo, cursos de rio, áreas de APP, por exemplo, em tudo quanto é lugar, uma estratégia de atuação para mostrar delitos cumulativos, por exemplo. Eu olho isolado, tem lá algo que é muito pequeno e parece, em São Paulo, o Conselho Superior do MP tem uma súmula que autoriza o MP não atuar em meio ambiente quando o dano ambiental é de até 0,1 hectare. Só que a própria súmula faz uma ressalva que a gente não consegue ver facilmente. Quando aquilo olhado no macro é por cumulação impactante ao meio ambiente, eu não posso arquivar. Porque a somatória das microlesões gera um impacto significativo. Veja, fazendo um trabalho jurimétrico que começa aos poucos, é um hábito que você cria dentro da sua promotoria, na forma de atuar. É evidente que se eu tiver uma procuradoria que pense nisso, crie um laboratório, ele começa a fomentar os estudos, de acordo com as demandas dos colegas, mas ele próprio mapeando lá, olha, o teu problema crônico aqui é tal coisa. Imagina o tamanho de Minas Gerais, gente. Minas Gerais é um monstro de estado. Eu tenho, dentro de Minas, vários Brasis diferentes. Eu conheço bem Minas. Lá no norte de Minas, eu tenho locais, na divisa com a Bahia, em que eu tenho uma condição econômico-social completamente diferente do sul de Minas, por exemplo. E, assim, não dá para fazer uma política uniforme de atuação de Ministério Público quando eu tenho peculiaridades sociológicas tão distintas desse jeito. É evidente, mas o laboratório de jurimetria poderia mapear para o colega isso que ele está fazendo lá. Permitiria que ele enxergasse isso e fizesse isso de uma forma muito mais eficaz. Então, assim, respondendo à pergunta é evidente que eu posso fazer isso em qualquer inquérito civil, no conjunto de inquéritos civis, posso fazer isso em qualquer área de atuação. O X da coisa é, guardem essa ideia, que modelo de negócio eu vou fazer, o que law design eu vou fazer, o que eu vou fazer, quem ensina a fazer isso, em termos de gestão, de corporação, etc., se chama design thinking. Essa ideia de design thinking vale para tudo, inclusive para construir um modelo jurimétrico. Tá? A primeira dica, Giovana, talvez seja, antes de fazer as perguntas, olhar que base de dados você vai ter disponível
para saber se essas perguntas vão ter resposta nelas. Começa de uma forma tímida para evidenciar resultados. Essa é a primeira coisa. Faça experimentações de pequenas coisas. Eu acho que isso vale a pena. Eu perdi um pouquinho aqui a conexão, voltei aqui de novo, o Alexandre. Eu estou com uma outra pergunta aqui, do Rafael Moreno, né, um colega nosso aqui, Rodrigues Silva Machado. Também parabenizando aqui pela exposição, né? Falando sobre o tema, que é de extrema relevância e tudo mais. E ele ainda falando no exemplo da política de segurança pública, a hipótese de necessidade de ajuizamento da ação civil pública para tutelar a política pública de segurança, como você entende? É possível o promotor criminal entrar com essa ação ou tem que ser o promotor de cidadão? Olha, essa é uma discussão assim, muito rica em São Paulo. Há algum tempo atrás, com essa mentalidade, com essa discussão que a gente está tendo aqui, eu propus uma reforma que não vingou ainda em São Paulo, que é a criação de promotorias de segurança pública. Tá? Já seriam promotorias regionalizadas, não são mais ligadas a território. Por quê? Porque quando eu tenho que discutir polícia militar, polícia civil, polícia técnico-científica, a política é regionalizada, ela não é feita para município. E assim, então, se eu tiver que cobrar de alguém, em termos de ação civil pública, na maioria maciça dos casos, seria o secretário de Segurança Pública. E é um problema, porque é essa explicação que eu quis dar sobre a agência no começo, que é assim, o promotor de patrimônio público ele já tem um monte de demanda. Quando alguém da área criminal começa a mapear e manda para ele entrar com a ação, descobre que tem outras prioridades para fazer. Vez ou outra, dá certo. Historicamente, a gente tem o que na lei orgânica do Ministério Público em atuação coletiva? A gente tem grupo especial de atuação, que é muito focado numa coisa específica de atuação, prioritariamente tem sido ou para meio ambiente, causas repetitivas, ou para crime organizado. Eu tenho a ideia de plano de atuação integrada, que a gente implementou uma época em São Paulo, mas pouca gente utiliza esse instrumento. É uma espécie de força-tarefa e ela tem prazo de validade, etc, etc. E a própria ideia de promotoria de justiça, que nunca foi implementada tal qual pensada na década de 90. Por quê? Porque na década de 90 era a substituição do Ministério Público, sou eu, por um coletivo, onde a gente traçaria uma estratégia de atuação coletiva. Bom, eu estou ponderando todas essas coisas porque a ideia de agência, ou seja, ter o MP com a mesma cabeça, quebrando o pau dentro de casa, mas com a mesma cabeça, do começo ao fim do processo da jornada, promotores e procuradores, peritos, todo mundo integrando um escritório chamado agência, um modelo muito parecido com o modelo americano, mas customizado para a nossa realidade, resolve um problema dessa equação. Por quê? Ou então eu tenho uma outra saída, que é o que a gente tem discutido lá. Por que não dar para o promotor do patrimônio público a possibilidade de ele oferecer denúncia criminal? Por que não dar para o promotor, trabalhando na área criminal, a colegitimação da ação civil pública? A gente fica brigando. Quando vem essas discussões à tona, eu vejo alguns colegas idealistas, tal, brigando, não, eu não quero abrir mão. Como se a gente estivesse fazendo tudo, né? Como se a gente fosse capaz de fazer tudo. Como se isso não tivesse sendo reduzido a uma disputa de vaidades. Desculpa. Se tiver 2 promotores colegitimados para aquilo, basta um bom gestor, um bom procurador-geral, um líder diagnosticar isso e falar assim, bom, é o seguinte, a gente pode criar critério de prevenção ou eu posso fazer uma designação para atuação conjunta para esse caso. É simples assim. Mas, para que eu vou manietar? Se o mundo está ficando transversal, multidisciplinar, exigindo gente com formação de ciência global, holística de problemas, por que eu vou insistir nessa ideia anacrônica da industrialização de uma visão míope e especialista? Eu insisto, o que eu tenho visto dar certo como modelo de atuação já tem colegitimação. Assim, o modelo que foi construído em São Paulo sobre a atuação do GVID, esse tripé que é faço repressão criminal, mas faça um trabalho preventivo de conscientizar agressor, conscientizar vítima. Eu já estou formatando
um tipo de promotor de justiça que já faz política pública, que sai do gabinete, que é criminal ao mesmo tempo. E eu tenho visto quem está trabalhando nessa área com outro gás. Algumas outras formas de atuação, alguns MPs do Brasil ficaram sensíveis a isso. Eu não vou falar sobre virtudes e defeitos da Lava Jato, mas, por o bem ou para o mal, a Lava Jato, ou quem trabalhou na Lava Jato, já era um olhar que misturava improbidade, área criminal, tudo ao mesmo tempo, fora do território, etc, etc. E assim, e todo mundo do MP brasileiro olhou aquilo como se fosse uma espécie de resgate de autoestima. Vou insistir, sem querer falar sobre erros e acertos, mas eu só estou dizendo sobre o modelo de atuação. Então, a nossa forma de atuação, quando eu digo a forma, precisa da Procuradoria criar um ambiente para a gente poder minerar dados ou criar um laboratório para fomentar informação para agir. Ver, julgar e agir. Essa é a ideia básica de governança. Ver, julgar e agir. A gente tem feito no automático por intuição porque a gente não faz diagnóstico. E aí o nosso juízo ele é repetitivo. É argumento de autoridade. Assim, mais do que isso, tem que mudar a mentalidade da corregedoria. E, como eu estou vendo aqui, a escola talvez seja o eixo principal para fomentar essa reflexão crítica em todas as instâncias. Essa provocação eu fiz ao Conselho Nacional. Falei pessoalmente nesse tom para os últimos 3 corregedores do MP, e isso do MP de São Paulo. E, assim, isso tem despertado, pela primeira vez, em São Paulo está se discutindo novos critérios para aferição da qualidade, produtividade e eficiência de um promotor de justiça. Isso pode, inclusive no futuro, transformar critério de merecimento de provimento de cargos em algo real. Entendeu? Porque o grande problema é você deixar o merecimento com um grau de subjetividade do conselheiro na hora de julgar, porque isso é autofágico. Agora, quando você trabalha com dado empírico, com projeto com dado objetivo, é muito difícil alguém questionar isso. E o que eu acho mais importante, Pablo, e eu entendo quem seja refratário, resistente à mudança, porque isso é da vida. Mas uma coisa que eu aprendi desde cedo de quem ama o MP, o exemplo, ele arrasta ou ele constrange. Então, acho, assim, sinceramente, que a escola, trazendo esses temas, começam a despertar em colegas e servidores, arrastando, criando uma rede de verdade de gente que vai deixar como legado um MP diferente para as próximas gerações. Acredito muito nisso. Excelente. Aqui tem só registrar a participação também da Neuza Maria da Rocha e o nosso promotor de justiça e coordenador do Calcrim, Marcos Paulo Miranda, né, que já vem usando um pouco da jurimetria aí na prática. A gente começou agora, questionou até o Tribunal de Justiça, num caso recente de liberação dos presos em relação à Covid, né? E aí foi demonstrado o tanto que eles reincidiram, né? E aí, mostrando na prática, foi possível reverter essa situação. Então, trouxe aí a questão dos dados empíricos, né? O trabalho que o Marcos Paulo está fazendo à frente do Calcrim é excepcional. Bom, o que eu posso falar, né? Me fala uma coisa antes aqui, da gente finalizar. Você tem um livro que trata sobre o assunto aí? Você está com ele aí para você mostrar para o pessoal? Ou tá perdido aí na vasta biblioteca? A tese de doutorado, assim, quando eu li pela primeira vez jurimetria, foi em 2012, e aí virou. Na verdade, meu livro, Direito Penal Racional, é uma crítica ao MP brasileiro. Como eu amo demais, é como se eu dissesse assim, cada vez que eu vou falar no MP, eu sempre pergunto assim, vai ter gente de fora? Porque se tiver gente de fora, eu não vou falar muito. Porque isso aqui é um lar, é uma casa. A gente tem o direito de falar da nossa casa e as brigas ficam internas. Quem ama de verdade quer que isso se transforme e que modifique. Nunca fez sentido para mim ver colegas com tanto tempo de carreira querendo aposentar proporcionalmente, sair para advogar, gente nova de carreira se exonerando.
Eu via isso em outro lugar, mas no Ministério Público, eu nem estou falando pela dificuldade do concurso, mas assim, isso aqui é uma instituição de gente de Don Quixote, de gente sonhadora. Assim, não é possível que isso esteja acontecendo. Então a gente precisava fazer autocrítica. Esse livro, a minha tese, é uma autocrítica à área criminal. Eu estou falando, a gente nunca discutiu o modelo de investigação criminal. Então a gente copia um modelo achando que a gente é a polícia. Quem gosta de achar isso, está tudo bem. Eu só estou dizendo que a gente deveria discutir a doutrina de investigação. A gente nunca discutiu qual é o papel do MP na política criminal, porque a gente é alijado do processo. A gente critica o secretário de segurança. A gente nunca discutiu qual é o modelo de controle externo, porque quem vai na gênese histórica entende que a gente nunca quis fazer controle externo. Nunca quis. E entrou por um acaso numa negociação do Ibsen Pinheiro na Constituinte, aquilo que era para evitar que a classe dos delegados, isso está em todos os memoriais, inclusive Dr. Cabral entrevistou, e tem isso registrado no memorial do MP de Minas, aquilo era moeda de troca porque os delegados queriam a equiparação, e isso ia enfraquecer a magistratura e MP na época, era uma briga política. E puseram o controle externo e iam tirar na hora H, nunca tiraram. Ao não tirar, a gente nunca construiu uma doutrina sobre isso. Aí sabe o que a gente fez? A gente ficou muito tempo mandando o promotor de justiça ficar indo ver livro na delegacia. Puta vida, chancelando ilegalidade, sendo vendido sem saber. E, assim, essas reflexões, então, o que a gente está dizendo aqui é o final desse processo, eu estou propondo a discussão de jurimetria. Mas o que eu acho que é um papel assim importantíssimo que a gente deveria discutir é assim, a gente urgentemente precisa discutir unidade institucional para dar segurança jurídica para as pessoas, criar tese de atuação que comece na base, gente, não precisa o procurador-geral discutir isso. E trazer parceiros, não quer começar com o laboratório de jurídica, trazer parceiros para que façam pesquisa de campo. É assim, eu tenho visto colegas assim que com pouca coisa mudaram o ânimo de trabalhar, porque passa a ser uma atuação estratégica. E assim, começa de novo, a gente vê utilidade no que a gente faz. Começa de novo a resgatar aquela coisa. O Marcelo Guedes Nunes, que é o presidente da ABJ, tem um livro que é a tese de doutorado dele, que se chama Jurimetria. Então é fácil de achar. Tem vários, assim, tem muita coisa escrita em inglês, que é a gênese dessa discussão toda, mas agora está cheio de gente escrevendo, cada vez mais. Então, assim, no meu grupo de pesquisa, por exemplo, a gente tem gente escrevendo sobre homicídio, sobre aborto, sobre tráfico de drogas, temas que são importantíssimos na área criminal agora. E o que a gente está querendo fazer? E acho que promotor tinha que ser. Tem vários promotores no grupo, inclusive promotores de outros estados. Promotor escrever artigo científico e dar palestra com base em dados. Assim, isto assim, é crucial. Você mencionou o colega coordenador do Centro de Apoio, uma coisa singela que eu posso compartilhar. Quantas vezes a gente não ouviu, como promotores, o argumento retórico, porque isso é uma narrativa, de que o Brasil tem a terceira ou quarta população carcerária do mundo. Isso é uma mentira, gente. Chegou uma hora, eu falei, é tão mentira isso, que eu falei assim, chega. Aí eu peguei um outro colega, falei, vamos escrever um artigo sobre isso? A gente publicou. O Brasil está em 36º no mundo, mas, quando eu falo em números absolutos, é lógico. É que nem o presidente da República dizendo agora que nós estamos em 4º lugar na vacinação. Lógico, tem 200 milhões de habitantes, mas a taxa de vacinação deveria ser avaliada de pessoas vacinadas por porcentagem da população, como taxa de encarceramento é pessoas presas por total de população. Então, eu me comparo com o Uruguai, com o Chile, com o Trinidad e Tobago. Isso parece ser meio besta, Pablo, mas veja, eu desconstruo narrativas, porque essa narrativa do Ministério da Justiça durante 20 anos foi legitimando uma política sistemática de desencarceramento por qualquer motivo. Assim, a gente prende pouco no Brasil e prende mal. Isso não quer dizer que a condição na cadeia é boa. Isso não quer dizer que a gente tem que continuar aprendendo do jeito que a gente faz tráfico. O mundo não é assim, direita e esquerda. Mas eu prefiro lidar com a verdade. A gente prende pouco, prende mal. Qualitativamente, a gente prende pouco homicida, a gente prende pouco latrocida, pouco assaltante. E se a gente perguntar para a população que é o destinatário,
é aquilo que mais incomoda, né? É aquilo que gera mais incômodo, né? A gente está vendendo muito violência doméstica, mas, insisto, o Cláudio Beato, já há algum tempo, fez a última grande pesquisa nacional de subnotificação de taxas de cifras ocultas, e assim, ele escancara roubo no estado de São Paulo, 1/3 é registrado. 1/3. Começou a aumentar quando criaram um seguro para telefone celular. O promotor tinha que estar pensando nessas coisas todas e trabalhando com esse tipo de coisa. Mudou o sistema de seguro por conta disso. Fantástico. Bom, eu só vou falar para você que esse livro aqui é meu xodozinho aqui, viu? Tá inteirinho grifado e tudo mais. Eu realmente... E aqui você fala, né, da questão do direito penal simbólico também, né, que a gente tá vivendo, né? O Alexandre, tem um colega aqui, o Animous Atende. Ele falou que deixa registrada admiração pelo trabalho em prol do MP brasileiro, realizado pelo Dr. Alexandre, quem conheci em 2013 no CAL do MP de São Paulo, em uma conversa sobre direito penal do inimigo, que é o tema aqui, tema de TCC da minha graduação, enquanto ainda estagiário daquela instituição. Bom, é muito bom, né? Aprendemos com você agora que existem maneiras de distribuir justiça e que é necessário buscar novos caminhos de efetividade, né? Prevenção e repressão. Eu queria, antes de passar a palavra para a doutora Elaine, dizer, usando aqui da sabedoria simples da Cora Coralina, né? Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. E aí eu queria te agradecer, Alexandre, por doar um pouco dessa sua felicidade, né, através do conhecimento, né, e dizer que o projeto Segunda 18 Horas tem essa pegada mesmo, usando aqui a gíria, né, de inovação, falar sobre inovação necessária, né, e essa inovação vindo na voz de personalidades de destaque, de profissionais que têm muito a oferecer, e hoje não foi diferente, né, do que a gente já esperava, né? Eu ouso dizer que foi além, e você demonstra aqui para a gente que ama o que faz e exala esse entusiasmo e contagia a todos, né? E hoje nós, promotores de justiça, procuradores de justiça, todos membros do Ministério Público, servidores, nós estamos precisando desse encorajamento, desse entusiasmo, encontrar de novo, né, aquela chama, né, assoprar o braseiro. E realmente foi uma sorte nossa de ter você aqui com a gente, né? Ficou o gostinho de quero mais, e já fica o convite para uma próxima. Você sabe que depois eu vou atrás de você de novo. E é isso, queria te agradecer e vou passar a palavra aqui para a doutora Elaine também. Então é isso, um abração aí para você. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Bom, como eu disse no início do evento, as reflexões que foram trazidas pelo doutor Alexandre são super importantes e necessárias para que haja uma reformulação na atuação do Ministério Público, buscando-se mais efetividade. Eu concordo com a afirmação de que a sensação de, entre aspas, enxugar gelo é péssima. E eu tomo a liberdade de acrescentar que reinventar a roda também é ineficiente. Então, nesse sentido, observar o princípio da unidade se mostra indispensável. E, ao lado disso, repensar a atuação da segunda instância é urgente. Certamente, a experiência dos procuradores de justiça pode e deve ser aproveitada para que o Ministério Público possa alcançar resultados cada vez mais efetivos, tanto na prevenção como na repressão criminal. E imprescindível que os novos promotores de justiça sejam sensibilizados a essas novas formas de atuação. Para isso, o Ministério Público já conta com você, Alexandre, me permita chamá-lo de você. Lógico. Os cursos de vitaliciamento e formação dos nossos promotores. Eu agradeço ao meu conterrâneo, doutor Alexandre, pela brilhante exposição
e registro que mais de 70 pessoas nos acompanharam nessa ação educacional, que foi promovida pelo CEAF, o que mostra o acerto na escolha tanto do tema como do palestrante. Então, em nome do CEAF, eu agradeço a todos que participaram do evento e desejo uma boa noite. Muito obrigada.